Inicialmente, eu convido o excelentíssimo senhor doutor Leopoldo Luiz Lima Oliveira, presidente da OAB Tatuapé, para compor a nossa mesa. Chamo também o doutor Wagner Ginotti Pires, coordenador do curso de Direito aqui da Unip Tatuapé. Peço a presença do Dr. Robson Maia Lins, advogado e doutor em Direito Tributário, para que também componha a nossa mesa. Solicito ao Dr. Jarbas Andrade Macchioni, conselheiro sessional e presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Seção São Paulo. Peço também a doutora Ivone André Ferreira, advogada da OAB Tatuapé, para que componha a nossa mesa. Peço também ao professor doutor André Nakamura, procurador do Estado, para que componha a nossa mesa. Peço a todos que tomem assento e vamos dar início ao nosso ciclo de palestras, chamando o Dr. Robson Maia Lins. Só para, quebrando o protocolo, convidar o palestrante, o Dr. Denis William. Passo a palavra ao nosso palestrante, Dr. Denis William, para que transmita os seus brilhantes conhecimentos. Obrigado. Quero, primeiramente, cumprimentar a todos e dizer da satisfação de mais uma vez estar na Universidade Paulista Unip. Aliás, a Unip que já faz parte da nossa casa, uma extensão da OAB Tatuapé. A OAB Tatuapé hoje, quando vem à Unip, quer dizer, nos sentimos totalmente em casa, e eu faço esses agradecimentos em nome do corpo docente aqui, representado pelo Dr. Wagner Ginotti Pires, que é o nosso coordenador do curso de Direito da Universidade, mais coordenador, diria, o mestre que vem hoje abrindo as portas da universidade para a subseção. Isso é muito importante para os advogados e para os alunos, porque acho que essa inter-relação, esse diálogo efetivo que desenvolvemos com os futuros profissionais, isso só nos enriquece os advogados, enriquece a nossa própria sociedade. Eu cumprimento também aqui conosco o Dr. Robson Maia Lins, Dr. Robson que diria que é uma referência no direito tributário, Dr. Robson que eu conheço de longa data, conheço o trabalho que Vossa Excelência desenvolve e contribui para o aprimoramento do direito tributário em si no país. Dr. Robson sempre construindo, contribuindo, é aquele profissional que nunca está inquieto, quer dizer, que está sempre inquieto, está sempre buscando contribuir e aprimorar o direito tributário como um todo, e hoje abriu espaço na sua agenda para visitar a universidade. Para nós é uma honra recebê-lo, professor. Cumprimento também o Dr. Jarbas Andrade Macchioni, que é presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB e é nosso amigo, conselheiro da Ordem. Dr. Jarbas, que eu também acompanho o seu trabalho, sempre também contribuindo e dando ali as suas pinceladas de ênfase ao direito tributário, promovendo debates, promovendo encontros, atividades que só aprimoram o direito tributário como um todo. E o nosso palestrante também de hoje, que estará inaugurando os temas, inclusive com alguns slides, Dr. Denis William, que não é advogado, mas é engenheiro, administrador de empresas, enfim, alguém que conhece muito essa parte técnica, estará contribuindo conosco e trazendo essas novas nuances, essas alternativas, essas novidades no direito tributário. Cumprimento também a doutora Ivone, que está aqui, com certeza representando a figura da mulher advogada. A nossa mesa, com certeza, em maioria,
em minoria, eu diria, na quantidade de mulheres, mas com certeza, em sua maioria, na qualidade, que Vossa Excelência sempre está presente conosco, participando das atividades da subseção. Cumprimento também o nosso procurador. O cerimonial não me trouxe aqui a referência, mas cumprimento, é sempre um prazer aqui cultivar a mesa com os representantes da Procuradoria do Estado de São Paulo, que desenvolvem um trabalho fabuloso, em prol do nosso próprio cidadão. Aliás, faço essas referências na pessoa também do Renato Camacho, que coordena a nossa assistência judiciária da OAB, está sempre aí estabelecendo um diálogo com os profissionais, porque a nossa assistência judiciária hoje sempre, aliás, nos últimos anos sempre passou por uma grande transição e hoje vive essa transição. É o nosso convênio, nosso digno convênio de assistência, e o Renato sempre contribuindo nesse trabalho. Cumprimento também o Eric, que é coordenador da Comissão de Amparo ao Advogado, Dr. Cássio Felipe Amaral, que faz às vezes hoje do cerimonial, sinta-se como se fizesse parte dessa mesa, que é o nosso coordenador da Comissão de Direito Militar. Dr. Cássio também sempre presente. Eu espero que não tenha esquecido de nomear algum coordenador de comissão, a doutora Valéria Rosati, que agora é coordenadora da nossa Comissão de Direito Imobiliário, estará implementando agora uma atividade no mês de fevereiro, englobando inúmeras instituições do Estado de São Paulo, aprimorando e trazendo esse link com a instituição, trazendo a OAB mais próxima das instituições como um todo. De qualquer forma, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos, e antes de dar início aos debates, não poderia deixar aqui de passar a palavra ao nosso debatedor de hoje, que é o Dr. Wagner Ginotti Pires, coordenador do curso de Direito. Então, desde já passo a palavra a Vossa Excelência. Boa noite a todos. Não poderia deixar aqui de fazer as saudações. O direito o cerimonial faz parte, os protocolos fazem parte, não existe dinâmica operacional no mundo do direito sem este formalismo. Então, isso é praxe, é assim que nós nos estruturamos, é assim que nós funcionamos, apesar... E, de alguma forma, é assim que nós já passamos a vocês, principalmente aos acadêmicos do nosso curso, como o direito funciona. Ele é formalístico, ele é cerimonioso, fundado em cerimoniais e se estruturando e estruturado a partir desta perspectiva. Sejam muito bem-vindos. Eu apenas coloco aqui que nós estamos num período de provas, caso contrário, e já as minhas escusas aos nossos caríssimos palestrantes, os professores doutores Robson, Pascoal e o Denis, em relação a isso. Mas que, conforme também o tempo passando, nós teremos mais alunos. Apenas a justificativa. Também os advogados que aqui se encontram presentes, as nossas saudações, e aos demais, as nossas saudações acadêmicas. Então, vamos aproveitar. Muito obrigado ao nosso querido presidente da Ordem, professor doutor Leopoldo, e eu que agradeço muito essa parceria que a Ordem dos Advogados estabeleceu com a Universidade Paulista. Então, em nome do professor doutor João Carlos de Gênio, eu faço os agradecimentos aqui em nome da nossa instituição. Pedir uma salva de palmas. Gostaria de mencionar também a presença do Instituto Racine, na pessoa do Sérgio Islam, que está aqui conosco, depois vai, inclusive, entregar um prospecto a todos vocês sobre um congresso internacional. Então, para darmos início às atividades de hoje, então, fazendo as vezes do cerimonial, convido, então, o Dr. Denis William, para que, enfim, que faça uso do púlpito. E eu acredito que a mesa, então, será desfeita para que possamos apreciar, então, as considerações do Dr. Denis William. Mais uma vez, muito obrigado. Primeiramente, boa noite a todos. Agradeço a participação de cada um nesse evento, que com certeza vai
agregarem muito o conhecimento dessa vida acadêmica de todos aqui, e o que nós gostaríamos de trazer um pouquinho da experiência prática e colocar isso de forma um pouquinho clara, né, e que vocês possam entender, né, o nosso posicionamento, que não é um posicionamento, como na última palestra que nós tivemos, algumas pessoas disseram, mas isso é um terrorismo, eles ficaram meio assustados. Na verdade, nós só queremos trazer um pouquinho do que é o cenário atual hoje, né, do tributário no país. Eu gostaria de, primeiramente, dizer que é uma honra participar desse evento, dividir essa tribuna com o Dr. Robson Maia, que é um dos maiores juristas do país, o Dr. Wagner Ginotti, que é uma pessoa, junto com o Dr. Leopoldo, entender um pouco dessa nova perspectiva desse mercado que ele passa a surgir, que é essa nova necessidade do advogado em interagir com a parte administrativa, né, e a parte conceitual, né, dos procedimentos e dos lançamentos, a fim de trazer uma maior tranquilidade para o seu cliente e para os contribuintes. Gostaria de agradecer o presidente Leopoldo, que é uma pessoa que nos contatou, né, identificando essa necessidade desse mercado. Então, nós sentamos e explicamos a nossa metodologia e o conceito que nós temos e a visão, né, para as próximas gerações. Então, gostaria de dizer que vocês são privilegiados, de participar de algo que aqui nasce um novo cenário. Tudo que a gente conhece do tributário, muita coisa do tributário ele está morrendo, né? Ele passa a vigorar através de uma nova ótica e uma nova visão da Receita Federal. Então, é extremamente necessário que nós passamos a entender como funciona esse cenário, né? Então, eu vou colocar alguns casos reais, colocar a legislação e o cenário hoje como se comporta. Só para falar um pouquinho da nossa carga tributária, eu vou tentar ser breve. Hoje o Brasil ele está em segundo lugar, né, onde existe o maior custo referente à burocracia no país, no mundo, né? Então ele só perde mesmo para a Noruega. Então o Brasil, existe uma complexidade muito grande no entendimento do nosso diploma legal. Então as normas, o dinamismo da legislação ele é muito grande e humanamente é impossível nós acompanharmos essa evolução, né? De acordo com o IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, até hoje foram publicadas 4.785.194 normas, entre leis complementares, ordinárias, decretos, emenda provisória, emenda constitucional e outras, ou seja, 784 normas editadas a cada dia. Então, se você analisar o cenário da Constituição Federal para cá, e a gente analisar 784 novas alterações no nosso sistema tributário, hoje são 784, amanhã são mais 784, depois mais... Então, é humanamente impossível nós entendermos e ter uma segurança para poder passar isso para o nosso cliente de uma forma clara e transparente e garantir que isso não vai levar uma contingência para o nosso cliente. Então, né, nesses 25 anos, foram 309.147 normas tributárias, que dá 47 normas por dia útil, né, 3.471.743 artigos, né, 8.089.114 parágrafos, 25 milhões de incisos, 3.428 alíneas. Então, se a gente começar a analisar o nosso cenário tributário, hoje exige do profissional uma qualificação contínua e uma busca do conhecimento sobre essas novas atualizações que não depende só de um esforço humano. Isso depende também do envolvimento tecnológico. Então, a tecnologia ela veio para nos assessorar e nos dar essa condição de poder analisar o máximo de informações possíveis.
Então, hoje o cenário ele passa a vigorar com a seguinte visão do fisco, né? Entra a ECF, que é a escrituração contábil fiscal, né? A ECD, que vão tratar as informações societárias isoladas, independente hoje do contábil e do fiscal. A entrada do E-Social, que vai ser para 2016, que provavelmente a data base, a competência vai ser 2015, mas como tem obrigatoriamente 1 ano, 6 meses para se readequar e 6 meses para fazer os testes, provavelmente 2016, né, não saiu ainda a minuta oficial. E a entrada do bloco K, que também ficou para 2016, que esse bloco K é o bloco de custo e produção, e ele tem uma complexidade tão grande que para muitos especialistas já disseram que ele é 3 vezes pior do que é hoje o E-Social, né? E o E-Social, ele vai exigir das empresas um esforço e um investimento de recurso muito alto para o saneamento de cadastro, para que isso não venha trazer uma contingência para a empresa. Então, a Receita hoje, a gente tem, em alguns fóruns, em alguns debates com a Receita, a gente tem discutido essa questão de você informar a Receita e a Receita automaticamente vir te autuar sobre algo que você possa informar com inconsistência. Então, vai existir um período de análise dessas informações, a Receita vai abrir um prazo, ela vai disponibilizar uma malha PJ, que isso ela vai identificar as inconsistências, porém, isso tem que ser muito bem analisado e muito bem mapeado para a gente conseguir utilizar essa ferramenta de forma clara, porque senão acontece o que aconteceu lá no início com as notas fiscais eletrônicas. Você tinha uma caixa de entrada que você emitia lá os seus XMLs, eles retornavam e ficava milhões lá de e-mail. Então, para vocês terem uma ideia, existem empresas que têm 2, 3 mil lançamentos inconsistentes diários, né, para ser informado nos SPEDs. Então, se você pegar cada inconsistência dessa e retornar para a sua caixa, você tem que ficar o dia inteiro analisando isso, tem que ser muito bem tratada essa informação. E lá a entrada do Brasil ID, né? Então, a Lei 12.973, né, com a modificação no Decreto-Lei 1.598, houve a primeira menção de que o SPED veio para ficar. Algumas pessoas, o SPED não vai ficar, isso é impossível, né? A gente estava até discutindo aqui um pouco atrás a questão da nuvem de internet, das regiões porque ele vai ser todo em nuvem. Então, existe uma preocupação da Receita Federal com relação a isso, né? Tanto que já houve esse leilão do 3G, do 4G, que é para implantação de novas antenas. Então, existe uma preocupação também da Receita Federal para não penalizar os contribuintes. Então, no artigo 7º diz: o lucro real será determinado com base na escrituração que o contribuinte deve manter com observância nas leis comerciais e fiscais. Então, a escrituração prevista nesse artigo deverá ser entregue em meio digital no Sistema Público de Escrituração Digital. Então, essa menção, isso quer dizer que a evolução ela chegou. E esse momento ele deve ser observado pelos contribuintes e por nós que somos os formadores de opiniões nos nossos clientes. Quem estão obrigados são as pessoas jurídicas, todas, pessoas jurídicas não obrigadas, que são optantes pelo Simples, os órgãos públicos, fundações e autarquias públicas e as inativas. As SCPs, elas vão ter que apresentar a ECF separada, né, do sócio extensivo, né? Então, isso também tem que ser muito bem informado para o contribuinte. Apesar da contabilidade da SCP ela já ser separada do sócio participante e do ostensivo, isso tem que ser deixado muito claro que a ECF ela vai ter que ser separada do sócio ostensivo também. A ICD, quando a gente fala, a ICD
ela veio no momento de trazer uma transparência maior da contabilidade da empresa, dos números da empresa, porque hoje nós conseguimos segregar o fiscal do contábil e o tributário e você consegue visualizar o resultado real da empresa, você consegue avaliar, coisa que antes, né, você não conseguia avaliar a real situação da empresa, se o balanço dela ela está em conformidade, né, dependendo dos ajustes que você entendeu? Dependente dos ajustes contábeis e fiscais, a ECD ela vem trazer essa transparência, ela vem demonstrar uma contabilidade societária, uma contabilidade tributária, onde você consegue fazer os dois saldos e apurar esse resultado e deixar isso de maneira clara para o seu investidor, para os investidores internacionais. O IFRS, né? Antes de enxergar a contabilidade como forma de apuração, pagamento de imposto, com a entrada do IFRS, ele reza que a contabilidade serve para termos essa visão societária da empresa. O projeto Brasil ID. O projeto piloto ele está sendo implantado no Rio Grande do Sul, né? Então, são 1.700 caminhões que vão operar com o chip, né, que esse chip vão conter todas as informações das cargas, do transporte que está sendo transportada. Então, isso, né, a princípio, traz uma oneração para a empresa. Você onera de uma certa forma, mas isso traz uma tranquilidade ao longo prazo, porque você acaba com a possibilidade de roubo, a possibilidade de extravio de carga, porque tudo que... Quando você passa com esse chip, você não precisa parar o caminhão, você descer, você pegar suas notas fiscais e entregar isso no posto, você passa com o seu caminhão, o chip ele vai estar integrado com todas as informações que... Então, todas as informações elas vão constar dentro do chip. Então, quando você passar ali na balança, você passa com a balança, ele identifica todas as informações de que consta na sua carga, no seu caminhão, e isso é parecido com o radar da Receita Federal, né, no caso de importação. Então, vão existir algumas cargas que elas serão avaliadas como de baixo risco, de médio risco, e isso, quando você passa, ele já é identificado automático. Você pode ou não ser parado no caso de uma fiscalização, mas isso traz uma agilidade no setor logístico que a curto prazo, pelo investimento necessário, ele vai onerar as empresas, mas a longo prazo ele vai dar uma tranquilidade e trazer um retorno financeiro para as empresas, que é o intuito da Receita. Inicialmente, a Receita ela inclui essa malha PJ no sentido de orientar o contribuinte e identificar, demonstrar as inconsistências de forma que você consiga se antecipar no risco de ser autuado. Só que o problema, ele pode cair naquele mesmo problema que eu falei, né, da caixa, dos seus arquivos de XML, das suas notas fiscais. Empresas, nós temos clientes no escritório que têm uma operação que são operações pequenas, e temos clientes que as operações elas são gigantescas. Então, se a gente pegar uma operação com 2.000 lançamentos, 3.000 lançamentos por dia, e você identificar todas essas inconsistências nessa malha PJ, e isso for enchendo a sua caixa, também se torna algo inviável para a empresa. Então, a solução ela não é agir de forma depois do fato ocorrido. A solução é você atuar de forma preventiva, auditando, saneando os dados da empresa, deixando uma base consistente antes de ser informado para a Receita Federal. Então, os objetivos é incentivo à autorregularização, detecção e comunicação de erro, extrato com as informações inconsistentes e a possibilidade de retificação espontânea. Aí a gente entra num caso que algumas pessoas acham que é um pouco de terrorismo da Receita Federal. Só que, na verdade, isso é a realidade. Então, o que a gente está trazendo aqui é como a Receita Federal ela tem se portado e como ela tem regulamentado
como ela tem enxergado esse erro, que muitas vezes ela pode enxergar como um erro de fato, ou como um dolo, ou como aplicando multa e agravando esses lançamentos. Então, a Instrução Normativa 1422, né, de 2013, né, então, a priorização da qualidade da informação, pessoa jurídica do lucro real, né, então 3% não inferior a R$100 do valor omitido. Isso aí. Mais penalidade, pessoa jurídica, oitavos, 0,25%, limitada a 10%, igual a 40 meses do lucro líquido antes da IR e da CCLL. Né, por mês de atraso, limitada a R$100 mil para a PJ, com receita bruta anual menor ou igual a 3.600.000, né, limitada a 5 milhões nos demais casos. Então, isso é que a Receita ela já tem enxergado, ela já tem autuado. Né? Então, mas será que a Receita já tem feito isso? Ela já tem identificado esses erros? Há um tempo atrás, as empresas elas tinham a intenção de cumprir o prazo e mandava os SPEDs zerado, com informação faltando, achando que, pelo fato de cumprir o prazo, ela não seria penalizada, e depois retificava essas informações. Então, o que a Receita já tem feito, ela já tem buscado essas informações inconsistentes lá de 2010, de 2011, e ela tem vindo autuando as empresas. Aí são outras penalidades. O artigo 57, né, da MP 2158, né, o não atendimento, ali está 12.973. Tá? O não atendimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil para cumprir a obrigação acessória, esclarecendo nos prazos estipulados pela autoridade fiscal de R$500 por mês. Então, elas tinham a intenção de cumprir o prazo para não ser penalizado com esses R$500. Né? Redução em 70% para optantes do Simples e por apresentar declaração demonstrativa ou escrituração digital com informações inexatas, incompletas ou omitidas. Pessoa jurídica 3%, aí entra naquelas alíquotas que eu passei. Então, informação inexata, informação inconsistente ou que tenha qualquer tipo de erro, isso no lançamento, desde a escrituração da nota, a Receita ela vai penalizar. Então, você já entra sendo penalizado em no mínimo 25%, né? Mesmo você, de forma espontânea, fazendo a retificação dessa informação, no prazo que você for notificado. Aqui você vai ter 90 dias para entrar e retificar essas informações. Aí essa é uma matéria que saiu agora, né, no site contábil. Né, a Receita começa a autuar, né, por erro de informações nas demonstrações dos SPEDs. Então, a Receita Federal já tem aplicado multas de até 200% do valor das operações de envio do Sistema Público que são os SPEDs. Né? Postado. A verificação da auditoria eletrônica realizada pelo time digital do tributário do escritório apurou que 95% dos setores industriais e comerciais, né, de grande porte, de grande e médio porte, possui a quantidade entre 800 e 6 mil erros de informações inconsistentes, divergentes, informadas para os SPEDs. Porque essa informação, o que é o sistema, o que é o SPED? O SPED, ele linka, desde da emissão da sua nota, todos os lançamentos, seja o lançamento contábil, o lançamento fiscal, ele linka o imposto federal, estadual, municipal, ele cruza todas essas informações. Então, se a sua base de dados ela não for uma base consistente com os dados desde do seu XML da nota até a sua base consolidada de informação para a Receita Federal, ela vai identificar essas informações. E quando a gente analisa um pouco o contribuinte e o cenário tributário, né, dos contribuintes do Brasil, a gente sabe que existem diversas contabilidades, né, e diversas formas contábeis de se fazer os lançamentos. E quando o contribuinte ele se depara com uma situação dessa, que é um cenário obrigatório, né, a Receita ela está impondo essa forma de mapear a sua informação, a sua operação.
ela vai entender o que você tem dentro da sua casa. O contribuinte, ele fica ele fica muito receoso de abrir essas informações e entender o que o fisco vai entender das informações que eu tenho prestado nos últimos 5 anos e daqui para frente, e essa forma de lançamento, né? Então, a orientação que a gente sempre passa para todos os clientes é fazer um saneamento de todos os dados e enxergar a sua operação. O que você tem dentro da sua casa, né? O que você tem de inconsistência, por exemplo, no PIS e COFINS, o que você tem de inconsistência no imposto de renda, no INSS, mapear essa informação para tomar uma atitude preventiva em relação à informação, né? Aqui o objetivo também, quando a gente fala que a área jurídica ela está ligada, não que você vai ser um operador da parte contábil, porque não cabe isso ao advogado, mas o advogado ele tem que entender como funciona essa área, porque existem algumas divergências no procedimento administrativo que, mesmo com o trânsito em julgado, você leva uma contingência para a empresa, né? Eu vou trazer duas situações que você ganha uma liminar, você tem uma decisão, você tem autorização do judiciário, e quando você tenta operacionalizar isso, você leva uma contingência para a empresa. Vamos falar do INSS, que hoje é a especialidade do escritório. O INSS, ele tem as 3 bases de incidência. Ele tem a base patronal, a base de outras entidades e a base dos funcionários, né? Quando a gente entra numa discussão de um evento que ele é considerado de natureza indenizatória, você entrou com um mandato de segurança, você vai lá, ganha liminar para tirar a incidência dos meses subsequentes. Aí você entrega a liminar para o seu cliente e fala, pronto, você ganhou, você pode ir lá no seu sistema de folha, onde você tem lá IR, INSS e Fundo de Garantia, você vai e desflega o INSS, você tira essa incidência do INSS. Quando você faz isso, você tira dos segurados, das outras entidades e do patronal. Você tirou das 3 bases. Aí vamos supor que essa liminar, ela vigora durante 2 anos. Ela vigorou 2 anos, ela foi cassada, porque obrigatoriamente o INSS caça, você vai ter que retroagir a sua base e recompor esses valores que você não pagou. Só que você paga os 20% patronal, que é seu, você provisiona. As outras entidades também, só que os segurados, o que você faz com o funcionário? Porque o funcionário, ele recebeu o valor cheio, ele recebeu o salário dele sem a incidência do INSS. Então, você não vai poder chegar no seu funcionário e falar, você vai ficar uns 2 meses sem receber o salário, porque não teve a incidência e a gente vai ter que fazer esse ajuste. Então, isso é uma contingência que você leva para a sua empresa, né? Então, esse é um procedimento que é um procedimento administrativo, mas que mesmo com um trânsito, uma decisão judicial, né, você pode levar uma contingência para o seu cliente. Pode ir. Agora umas 3. Uma outra questão, numa outra palestra que nós tivemos com o professor Kio Acharada, que ele explanou brilhantemente o ITBI, é a forma de você classificar, né, o ITBI. Se você classifica ele como custo ou você lança como despesa. O manual do imposto de renda, ele diz que você pode classificar ele das 2 formas, tanto levando ele para resultado, quanto você classificando ele como custo e depreciando pelo período. Só que o CPC, ele diz que não, que você tem que incorporar ao custo e depreciar ele com a vida do imóvel. Isso pode trazer uma contingência para a empresa? Pode ser que isso cause uma ressalva no seu balanço, uma análise da sua auditoria. Se a empresa for auditada, ela vai lançar uma ressalva no seu balanço, porque ela segue as normas do CPC. Então, e nenhuma empresa gosta de ter ressalvas no balanço. Então, isso tem que ser informado para o seu cliente, né, que isso é um procedimento contábil. Você não vai operar, você não vai, né, fazer os lançamentos, mas você entende um pouquinho do conceito, né, de como orientar o seu cliente para que ele não tenha nenhum tipo de problema mais para frente. Né? Pode ir. E como prevenir o cliente? Né? Um diagnóstico, né, de todo o legado da empresa, entender todas as obrigações
para atender todas as obrigações eletrônicas, os ajustes necessários antes do envio das informações. A Receita, no último fórum que a gente teve, ela tem entendido que a informação ela vai ser disponibilizada pelo contribuinte. Então, ela entende que o contribuinte demonstra para ela e ela audita essas informações. Então, ela vai receber essa informação como uma confissão de dívida, uma confissão da informação. Então, por isso que a empresa, antes de disponibilizar isso para a Receita, ela obrigatoriamente tem que sanear os dados, ela tem que entender o que ela tem dentro da empresa. Se informar de maneira inconsistente ou correta, a Receita vai entender da forma que o fiscal que estiver analisando, ele vai lavrar, ele vai mandar lá a auditoria via o certificado digital para vocês justificarem. Ele pode entender como dolo ou pode entender como simples erro. Mas isso tem que ser identificado antes de você informar para a Receita. A sua operação ela tem que ser mapeada nos últimos 5 anos, que existe também uma questão do desvio de informação, o desvio de arrecadação, porque o contribuinte muitas vezes ele tem feito alguns ajustes, alguns lançamentos que ele entende como correto, só que com essa nova obrigação ele passa a informar de uma outra forma, que isso pode trazer um aumento na arrecadação, um aumento na contribuição, nos tributos dele. Então ele sai de um pagamento baixo de imposto, na entrada dessa obrigação ele passa a arrecadar mais. Então isso pode caracterizar para a Receita um período de sonegação que muitas vezes não é, muitas vezes é até um desconhecimento ou até uma forma que ele entendia como válido de acordo com o tratamento interno da própria empresa. Então o que a gente faz? O que obrigatoriamente o cliente ele tem que fazer? Ele tem que entender a sua operação dos últimos 5 anos. Ele faz o mapeamento, identifica desde dos últimos 5 anos e vem identificando. Isso existem algumas ferramentas no mercado que fazem o cruzamento de base consolidada, que é o que a maioria no mercado tem. E existem algumas outras ferramentas que são diferenciadas, que fazem o tratamento desde a sua emissão do seu XML, onde você faz a exportação de toda a sua informação, reconstrói uma base de dados de acordo com a legislação e cruza com a sua base consolidada. E nesse cruzamento vão gerar as inconsistências que vocês vem tratando e vem fazendo os ajustes um a um antes de enviar para a Receita Federal. Obrigado. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para todos. Doutor Robson Maia Lins, ele é advogado, doutor em Direito Tributário e professor de Direito Tributário da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Doutor Robson, por favor. Boa noite a todos. Eu queria efusivamente saudar o Dr. Wagner Pires, que é coordenador do curso de Direito da Unip, agradecer pelo convite, ficar muito feliz que estou aqui na condição de um parceiro da Unip, um parceiro também da OAB Tatuapé, oportunidade em que agradeço ao professor Leopoldo, que me fez o gentil convite. Quero agradecer também ao nosso expositor, que me antecedeu, o Dr. Denis, a doutora Ivone, que estava compondo a mesa, o doutor Nakamura, que também estava compondo a mesa, e o meu sucessor nesta tribuna, o doutor Jarbas Marchione. Eu tinha pensado, eu vi aqui o temário maior da exposição, perspectivas para o direito tributário brasileiro, prevenção e solução. E eu pensei o que dizer, o que eu deveria falar para vocês. Conversando aqui com o Dr. Wagner, eu pensei em contar um pouco da minha experiência na advocacia junto ao STJ e ao Supremo Tribunal Federal em matéria tributária e pensar um pouco como é que vocês vão enfrentar o cenário daqui a 10, 15, 20 anos, né? E achei que isso seria uma solução para eventualmente prevenir problemas para as empresas, para aqueles que são assessores jurídicos de municípios, para aqueles que são fiscais de renda municipal, estadual, federal, para aqueles que serão juízes,
e aqueles que serão promotores ou procuradores também do município, do Estado e da União. Por que isso? Porque nós temos uma mudança em matéria tributária. Eu queria lembrar, quem não viu a matéria ainda, direito tributário, eu queria fazer uma lembrança do panorama normativo do direito tributário, para depois entrar na importância de se examinar a jurisprudência do STF, do STJ, e dizer que vocês não têm opção. Quem trabalha com direito tributário pode discordar do tribunal, pode discordar do STF, pode discordar do STJ, mas não tem o direito de desconhecer a sua jurisprudência em matéria tributária, em direito administrativo, na parte do direito público em geral. Mas o nosso objeto aqui é o direito tributário. Não há mais a faculdade para aquele que quer ser, não há mais a possibilidade de desconhecer a jurisprudência do Supremo a partir do momento em que ela passa a ser vinculante. Aquele que é assessor jurídico de uma empresa não pode desconhecer a fundamentação das decisões do Supremo Tribunal Federal. Porque hoje nós temos e aí o doutor Denis falava aqui, até das liminares, do risco de se obter uma liminar e de se aproveitar dessa liminar e depois a liminar ser cassada e a empresa levar uma contingência. Nós temos um problema em direito tributário porque liminares não servem para este fim. Nós temos uma proibição no direito tributário de se utilizar de liminares para eventualmente gerar um benefício para a empresa. Você gera realmente um risco muito grande, a decisão de direito tributário tem que esperar o trânsito em julgado. E isso tem sido um problema para as empresas. Advogados inescrupulosos começam a induzir empresas ao aproveitamento de créditos ou situações fiscais com base em liminares. E leva a empresa, às vezes, a uma situação em que a multa começa, depois dessa liminar eventualmente ser derrubada, ela começa num percentual de 75% no caso dos tributos federais. Então você tem quase que duplicado aí, caso uma liminar seja derrubada 5, 10, 20 anos depois. Eu tenho liminares que estão vigendo há 16 anos, quer dizer, se ela vier a ser derrubada e a empresa se beneficiou dela, ela simplesmente fecha e entrega a chave ao governo federal. Então, as chamadas tutelas de urgência, elas passaram a ter um risco muito grande, assim como a questão da informação eletrônica hoje. Eu ia tocar nesse assunto e nas multas, mas eu resolvi mudar a palestra e ir para a questão da jurisprudência do Supremo. Se você é fiscal do município de Pacifica, fiscal do ISS, você está obrigado a conhecer a jurisprudência, porque você pode ser representado por descumprimento de dever funcional, ou você pode ser representado por, eventualmente, descumprir uma decisão do Supremo. Mas o fiscal nem sabe, ele não atua no Supremo Tribunal Federal. E vocês podem dizer, professor Robson, eu não vou atuar no Supremo, no STJ. Eu digo, muito bem, mas vocês vão ter que saber. Porque, eventualmente, ao invés de você jogar a empresa numa contenda judicial, a decisão já foi tomada lá em cima num recurso com repercussão geral, o seu cliente dependia apenas de um requerimento administrativo, e você põe o cliente numa contenda judicial, muitas vezes desnecessária, porque numa decisão do Supremo, num processo que sequer teve divulgação, o Supremo já decidiu a sua matéria e, com base na Lei 12.844, você já tem o efeito vinculante, a eficácia erga omnes, e a Procuradoria e a Receita estão obrigados a atender no prazo de 30 dias. Então, o que eu vejo hoje, que me procura no escritório muitas vezes, professor, eu queria entrar com ação, tal, mas você já tem esse direito. Mas como? Ninguém me falou? Eu tenho 30 advogados no meu jurídico, ninguém me falou. Mas ninguém está acompanhando a jurisprudência do Supremo, acompanha as ementas. E aqui eu chamo a atenção de vocês, cuidado com ementas. Não leia só ementas, não analise jurisprudência com base em ementa. Peguem os votos condutores daquela decisão judicial, para o bem ou para o mal, porque a ementa representa o resultado do julgamento e, eventualmente, as razões que levaram àquela predominância. Mas muitas vezes deu 11-0 no Supremo Tribunal Federal, mas por razões distintas. Na verdade, deu 6-5. 6 concordaram com a interpretação, que levava a uma determinada inconstitucionalidade, e 5 não concordava, mas concordava com a inconstitucionalidade, mas por outros motivos. Então, na verdade, o placar está 6-5 e não 11-0. Então, parem com essa história de dizer, olha, me mandaram uma ementa aqui, ó, tá vendo? Nós temos o direito ou não temos o direito. Vocês têm que estudar
todos os votos daquela decisão para saber quais foram as razões que fundamentaram aquela decisão, e aí você possa de certa forma, orientar a empresa, né? Então, por essa razão, e até em função da exposição do Denis, eu resolvi fazer uma exposição tocando um pouco no direito tributário constitucional, dizendo para vocês, em primeiro plano, que direito tributário, qualquer ato normativo desses 784 diários, qualquer um pode, eventualmente, ser questionado em face da Constituição. Por quê? Porque nós temos na Constituição 117 dispositivos, incluindo capotes, artigos, parágrafos, alíneas e artigos, né, o caput dos artigos. Nós temos 127 artigos, dispositivos, melhor dizendo, que tratam de matéria tributária, de forma incisiva. O ICMS, nós temos 68 dispositivos na Constituição que tratam desse imposto. Então, é quase que impossível que um ato normativo, seja ele uma lei complementar, seja ele, e aqui atos normativos infraconstitucionais, abaixo da Constituição, seja ele uma lei complementar, seja ele uma lei ordinária, uma medida provisória, um decreto, uma portaria, uma resolução, qualquer ato normativo que trate de matéria tributária, há uma potencialidade imensa de, eventualmente, ferir algum dispositivo constitucional. E disso ser levado, evidentemente, à apreciação do Poder Judiciário. Então, como é que nós podemos estudar direito tributário se não conhecemos direito tributário constitucional? Você até pode estudar, mas você vai ficar no nível técnico, você não vai chegar a uma análise técnico no sentido operacional, você não vai chegar numa análise jurídica para explicar para o seu cliente, aquele que é procurador, para dar o parecer, para que o procurador-geral homologue ou não, o procurador fiscal regional homologue ou não, você pode colocar também o Estado em risco de eventualmente criar um passivo também para o Estado. O passivo não é só do contribuinte, tem um passivo do Estado, do município, da União. Então, a Procuradoria tem sua responsabilidade nisso. Os fiscais não podem ficar autuando quando o Supremo já decidiu de forma contrária, como é o caso aqui que o doutor Denis falou. Eu sei que não tem decisão do Supremo ainda, mas a Receita hoje já está vinculada às decisões do Supremo Tribunal Federal. Nós temos o caso da Cátia Amara, que está no Supremo Tribunal Federal, na relatoria do ministro Barroso, que vai ser decidido, deve ser decidido em março do próximo ano. Eu sou o advogado do Lindy Case, que está na mão do Barroso. Ele decidiu, transitou em julgado, o fiscal não vai poder fazer isso aqui, né? Ele não vai poder, porque no mesmo dia você representa o descumprimento de dever funcional, criminalmente, administrativamente e, eventualmente, com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal. Mas você pode dizer, mas eu não sou advogado do Supremo, eu atuo na primeira instância. E se, eventualmente, o juiz da primeira instância começar a descumprir a decisão do Supremo, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão esperar chegar o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal? Não. Vocês têm a reclamação constitucional por descumprimento de decisão judicial. Quer dizer, você tem uma decisão de primeira instância, uma decisão de um fiscal do município, você, eventualmente, para ressalvar o direito do seu cliente, você pode interpor a reclamação no Supremo Tribunal Federal para dizer, olha, o fiscal de determinada cidade, o fiscal do Estado de São Paulo, o fiscal da Fazenda Federal, está descumprindo a decisão do Supremo Tribunal Federal. E vocês podem pensar, ué, mas eu posso chegar direto assim ao Supremo Tribunal Federal? Pode. Se você não tiver nenhum recurso com efeito suspensivo, você pode, numa disputa no município de Botucatu, você levar essa discussão para o Supremo, quase que direto, né? Então, essa importância de estudar o direito tributário constitucional, de conhecer a parte dos princípios toda, da parte de divisão de competência, de imunidades, né? A parte constitucional é importante porque você pode, eventualmente, se beneficiar ou então simplesmente dizer para a empresa, para com isso que o Supremo já decidiu, o seu recurso vai chegar lá, faça uma denúncia espontânea e pague este tributo, não vale a pena você questionar judicialmente, né? Então, você tem que conhecer hoje a parte do direito tributário constitucional, mas mais que isso, o que o Supremo está dizendo em série de recurso extraordinário e o que o STJ está dizendo em matéria de recurso repetitivo, em matéria legal. Então, nós temos esses dois braços, o recurso repetitivo no STJ, julgando matéria legal, vocês conhecem o artigo 105 da Constituição, e o recurso com repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, que está assentado no artigo 103 da Constituição. E tem força vinculante. E força vinculante não é um argumento apenas retórico, é um argumento que pode pôr o funcionário público na cadeia, que eventualmente venha descumprir uma decisão dessa.
Você pode acabar com a carreira administrativa de um funcionário público que eventualmente descumpra uma decisão dessa, né? Então, é nessa perspectiva que eu falo da importância, para quem vai ser advogado, para quem quer atuar na profissão, de calibrar bem os estudos na parte de direito tributário e constitucional, observando a parte do processo constitucional. Processo constitucional aqui eu estou usando em sentido amplo, o processo constitucional de controle de constitucionalidade lá, mas o recurso extraordinário que chega para análise do Supremo Tribunal Federal. Hoje, só para um dado para vocês aqui, nós temos 385 recursos extraordinários no Supremo Tribunal Federal com repercussão geral. De 385 recursos, nós temos 253 em matéria tributária. Ontem foi reconhecida a repercussão geral de um outro processo. O que é repercussão geral? É um mecanismo que o Supremo usa, criado pela emenda 45, para, decidindo um caso concreto, uma disputa aqui do IPTU de São Paulo, agora que foi julgado constitucional o aumento pelo Tribunal de Justiça. Desta decisão, terá recurso ao Supremo. Se o Supremo resolver por repercussão geral, neste caso, ele vai servir para toda a coletividade. Repercussão geral é uma forma de pulverizar, de dar efeitos erga omnes à decisão do Supremo. Mas a decisão do Supremo, observando os fundamentos que o Supremo utilizou na decisão dele. Não adianta dizer que o Supremo decidiu de forma tal ou qual, sem conhecer os fundamentos. E é aí que a negada está dançando na OAB, está dançando na profissão, nos concursos públicos para procurador da Fazenda, para fiscal de renda, para procurador do Estado, do município, da União, esquecendo-se de analisar os fundamentos das decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, essa é uma primeira dica. Não seja advogado de ementa, seja advogado de razões da decisão. Analise o voto condutor e fique dizendo, argumento 1, tal, argumento 2, 3, e vai enumerando. Você lê uma decisão de 40 páginas, você vai tirar 3 ou 4 fundamentos, e você diz, bom, são esses fundamentos aqui, ótimo, então eu vou guardar isso aqui que pode servir para uma orientação jurídica mais efetiva. Então vocês, quem for para a área tributária, lembre-se dessa mensagem. Eu tenho encontrado jurídicos de empresa dizendo, olha, o Supremo decidiu assim. Quem foi que falou isso? Não, está aqui, ó, 11-0. Quem foi que fez o resumo dos votos? O jurídico está aqui, está na internet. Não foi assim. O Supremo decidiu numa composição de 8 ministros, 5-3, 6-2. A composição mudou. O recurso não era com repercussão geral. Já tem mais 3 recursos para ser julgado da mesma matéria. E a empresa já desembolsou, na verdade, já decaiu o direito de eventualmente repetir e fica por isso mesmo, né? O jurídico acaba, de certa forma, orientando mal a empresa, para um lado, para o outro, para recolher ou para não recolher. Então, não é fora de moda estudar direito tributário e constitucional. Aliás, é obrigatório, porque se você atua no processo administrativo, professor, eu estou com um problema no ISS de uma gráfica do município tal. Esse boleto, é que eu estou sem um boleto aqui, esse boleto que você paga no estacionamento aqui, um boletozinho, ou aquele extrato do Banco do Brasil, aquela empresa que imprime aquela bobinazinha, ela hoje está sendo, a impressão da bobina, ela está sendo cobrada o ISS, porque o município de São Paulo entende que é um serviço. A União está cobrando o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, porque entende que aquilo foi uma industrialização por encomenda, e o Estado está cobrando o ISS, porque entende que aquilo é uma mercadoria. Então, ela está com 3 cobranças em cima do mesmo fato. Aquela bobinazinha que tem Banco do Brasil que você tira o extrato. Pois é aquela empresa que é sediada aqui em São Paulo, e o jurídico procurou, bom, o que eu faço? Da mesma operação, eu estou sendo a sacola de supermercado. Aquela sacola, a empresa que faz a sacola para o Pão de Açúcar, põe aquele timbre do Pão de Açúcar e devolve os caminhões de sacolas. O município de São Paulo cobra o ISS porque entende que foi prestado um serviço. A União cobra o Imposto sobre Produto Industrializado, porque entende que foi uma operação de industrialização. E o Estado cobra o ICMS. E se você não souber direito tributário constitucional, a questão da divisão de competências, o que é serviço, o que é
mercadoria e o que é industrialização, você está perdido. Então, hoje, o que é que se faz? Essa empresa faz essas bobinas, deposita-se em juízo e diz, bom, doutor, decida quem vai receber. Eu estou depositando em juízo, eu tenho a regularidade da certidão fiscal. Agora, eu estou com esse processo na primeira instância, eu vi que o Supremo afetou com repercussão geral um processo igual de uma gráfica da cidade de Passa Quatro, que também está com o mesmo problema. O que é que eu pedi no meu processo aqui? Aguarde. Pedi ao juiz para sobrestar, porque tem uma repercussão geral igual lá. Peguei a decisão do Supremo, juntei aqui, disse, olha, aguarde. Peguei o meu caso aqui, na primeira instância, me habilitei como amicus curiae, como amigo da corte, para dizer, olha, eu também tenho um caso igual, se vocês forem decidir aí com repercussão geral, o meu caso vai ser decidido, e eu não quero que meu caso seja decidido sem que eu fale no processo. Estou com um caso na primeira instância, o ministro Lewandowski mandou sobrestar, disse, esse caso realmente é igual, eu faço o sobrestamento, o juiz não, e a minha decisão vai valer para o seu caso. Quer dizer, eu estou resolvendo um caso por bem ou por mal, para perder ou para ganhar, mas está depositado. Se vai ser IPI, se vai ser ICMS ou se vai ser ISS. Eu sei que se fosse pagar as 3 exigências, a empresa quebrava. É aquela bobinazinha do Banco do Brasil, é aquela mesma que você compra às vezes na lanchonete e sai aquele impresso, aquele valor, ou no estacionamento da Star Park. E a briga vai ser, é por encomenda aquilo, ou você compra no supermercado a bobina sem uma personalização? A disputa vai ser essa. Porque se for personalizado, você fornecer a sua logomarca, como é que você quer, o fundo do papel, aquilo vai ser um serviço que é personalizado. Se não for assim, se você chegar lá e disser, eu quero um caminhão de bobina, independentemente de eu fornecer os critérios, aquilo vai ser IPI. E vai ser ICMS, e os municípios vão perder. A discussão é essa, se é customizado, se não é customizado, se é um serviço personalizado ou se não é. Então eu parei o processo aqui na primeira instância. Eu poderia estar enchendo o saco do cliente, cobrando mais honorário para trabalhar, levar o recurso até o Supremo. É igual, e lá se utiliza 3 fundamentos. O processo aqui utiliza os mesmos 3 fundamentos. Tem alguns colegas meus que também questionam esse caso, mas utiliza apenas um fundamento. O Supremo está analisando 3. O que se recomenda? Cuidado, porque pode ser que o Supremo julgue, não pelo seu fundamento, mas pelos outros 2 que estão lá, e você fica fora da decisão do Supremo. Cuidado. Então, aí está a importância do advogado, na hora de fazer a petição inicial ou a contestação, de elencar todos os fundamentos, pensando que sua causa vai ser julgada daqui a 5, 6, 7 anos de forma definitiva, ou eventualmente ela pode nem ser julgada ela mesma no mérito, porque ela já foi ao Supremo, alguém foi, passou um processo na frente, foi julgado, você elencou 2 motivos, um colega seu elencou 12 motivos, e o Supremo decidiu pela constitucionalidade, pegando um outro motivo que não o seu. Você perdeu sem participar da disputa. Você perdeu porque esqueceu de elencar todas as razões. Você tem que comparar as suas razões com as razões da decisão, sob pena de você não ter o efeito vinculante. Agora, se o Supremo depois reconhecer a inconstitucionalidade, ele só precisa de um motivo para dizer que é inconstitucional, aí você tá ótimo. Mas, eventualmente, o Supremo pode dizer que é constitucional, que é o problema que nós temos, ele dizer que é constitucional por um motivo, e você pedindo a inconstitucionalidade por outros motivos. Aí a decisão, você tem que levar de novo a decisão até o Supremo Tribunal Federal, porque o seu motivo é diferente. Aquela decisão do Supremo que julgou constitucional aquele tributo, vamos supor agora o ISS, ou o IPI e ICMS nas sacolas plásticas. Se o Supremo disser que é constitucional a exigência do ISS por um fundamento, se a minha causa utilizar outro fundamento, pedindo a inconstitucionalidade, eu posso renovar e levar até o Supremo para dizer, o fundamento era outro, ministro. Não me coloque na classe desses recursos que vocês julgaram, eu não participei do processo, eu não entrei com amicus curiae, e a minha razão que eu discuto lá em Passa Quatro é outra. São outras 3 razões. Então, por isso que não há como advogar na área tributária se você não conhecer no dia a dia quais são as razões. E eu estou falando do Supremo aqui, mas isso vale para o STJ em matéria legal. Lembre-se que o STJ examina o problema da legalidade dos tributos. O Supremo analisa o problema da inconstitucionalidade dos tributos.
Então não há como se advogar, não há como orientar a empresa, não há como peticionar, não há como dar parecer, para o fiscal da Fazenda não há como autuar com consistência, se não conhecer. Mas, professor, eu não tenho a obrigação de estudar a jurisprudência do Supremo. É uma pena, que agora você tem, você pode ser o profissional mais ou menos, médio, você tem que conhecer. Não há outra opção, né? Até para discordar, até para renovar a questão daqui a 3, 4 anos, quando o Supremo eventualmente muda a composição, né? Então tem uma questão de direito tributário, de ICMS, que os livros de direito constitucional dizem que já foi superada, que o Supremo julgou pela constitucionalidade. Só que o Supremo julgou com base num fundamento, no princípio da irretroatividade, e tem um problema de legalidade. Então esse recurso, ele leva esse recurso que ele ainda pode ser discutido. A razão não foi examinada pelo Supremo quando o Supremo julgou constitucional. Então, quando o Supremo julga constitucional, tem um efeito vinculante, ou seja, todos têm que seguir a mesma orientação, se e somente se a discussão na causa de primeira instância, de segunda instância, ou num processo administrativo, for a mesma. E para ser a mesma, quem conhece processo civil aqui, ou que já estudou um pouquinho de processo civil, vai lembrar que uma causa idêntica é aquela que tem a causa de pedir próxima, a causa de pedir remota, o pedido imediato e as partes iguais. No que houver de diferente, a causa é diferente. E, portanto, ela pode seguir no judiciário até que o Supremo ou transite em julgado na segunda instância, na primeira e assim por diante. Depende de quem recorrer e de quem não recorrer, né? Então, esse é um outro dado. Não há como escapar mais de acompanhar o processo de controle e constitucionalidade das leis, né? 385 recursos, 255 são de matéria tributária. Não há como. Eu vejo, infelizmente, alguns colegas sustentando, eu não concordo com o Supremo, eu digo, ótimo, você pode não concordar. Mas até para discordar você tem que conhecer. Esse é um dado. Isso é um dado preventivo e também para não criar contingências ou ilusões nas empresas, nas pessoas e nos estados também, quem orienta os estados e União e município. Não pode também criar ilusões, promessas falsas. E aí, para se ressalvar em pareceres, em petições, é bom elencar os motivos. Não adianta dizer que o Supremo julgou constitucional, inconstitucional, que o Judiciário está para um lado ou está para o outro. Examina os motivos e os votos. Porque muitas vezes o resultado sai unânime, mas nas razões são distintos. As razões são distintas e, portanto, essa discussão ainda prevalece. Você pode dizer, eu não quero colocar a empresa numa contingência, eu sei lá o que o Supremo vai dizer depois, deposita em juízo. Não peça liminar. Você não pode só entrar no judiciário para pedir liminar, para compensar de forma indevida e depois tomar uma multa no mínimo de 150%. Você não pode, não precisa fazer. Você, não, eu vou pedir, eu acho que eu estou pagando de forma equivocada, eu vou depositar, se precisar de certidão, ou não pedir, continuar pagando e não pedir liminar. E só quando o Supremo se pronunciar, você está na primeira instância aqui, o Supremo soltou uma decisão que dá para se encaixar na sua. Pede a liminar agora, depois de 3, 4 anos. Aliás, a liminar melhor de se pedir, com base no 273 do CPC, que é exatamente quando a causa está madura. Chegou no meio, surgiu uma urgência, pede a liminar depois de 2, 3 anos de processo. Você não precisa pedir na petição inicial. Esse é um outro problema da advocacia tributária, a mania de pedir liminar quando, na verdade, ele sabe que vai ser negado, ou ele sabe que não vai poder compensar o tributo, porque não há o trânsito em julgado, que exige o artigo 170 do CTN, e pede a liminar apenas, talvez, com uma forma de cobrar honorários. Isso é errado, é um equívoco. Não precisa sempre pedir liminar. E não cedam aos clientes que dizem, não, mas eu quero uma liminar, o senhor vai buscar uma liminar. Não, você não vai buscar liminar. Essa matéria é controvertida, eu vou peticionar agora para que o senhor possa, eventualmente, daqui a 2, 3 anos, ter um crédito reconhecido, transitado em julgado a seu favor, mas eu não vou correr o risco de dar uma liminar, de pedir uma liminar e o juiz desavisadamente dá até a liminar, o senhor aproveitar a liminar e depois levar uma multa de 75, 150, 225%. E aí você foi buscar lã e saiu tosquiado, né? É o comum que acontece no Poder Judiciário. Esse
essa é uma vertente que nós não podemos escapar hoje. Semanalmente eu fico Brasília, São Paulo, e assisto todas as sessões do Supremo, presencialmente, daqueles processos que me interessam, até para ver quais são as razões, né? Porque senão eu não consigo advogar. Eu não consigo contar para o cliente que aquele 5-3 favorável, na verdade, não é tão favorável assim, porque 5 que votaram por um detalhe processual, não votaram no mérito. Então você tem que acompanhar isso, não há como fugir disso, né? Esse é o primeiro cuidado que eu falo para vocês. O segundo, e o doutor Denis tocou aqui, é o problema das multas tributárias. Todas essas recomendações que o doutor Denis falou aqui, ela faz a diferença na vida de uma empresa, né? As multas em matéria tributária federal começa simplesmente em 75% do valor do tributo. Se o fiscal entender que houve dolo, fraude ou conluio, artigos 70, 71 e 72 da Lei 4.506/66, 1966, essa lei, pleno regime militar, onde simplesmente a previsão é da multa dobrar para 150%. Então veja só o risco de eventualmente cometer um equívoco nessas informações fiscais e simplesmente ser encaixado no dolo, fraude ou conluio. Além disso, da questão da multa, de subir para 150%, se você não atender a intimação, mais 75%, 225%. Então você imagina, por isso que tem esse refis, de 5 em 5 anos vocês escutam, refis da Copa agora, refis da crise em 2009, PAES em 2006, PAEX em 2003, refis em 2000, fiz aqui de trás para frente. Desses 5 programas de parcelamento, foram parcelados 112 bilhões de reais, dos quais 82 bilhões corresponde só a multas. 10 bilhões de juros e tributo 20 e poucos bilhões, o resto multa. Olha, a multa corresponde muitas vezes a 225% do valor do tributo. E aí em cima da multa vem o juro Selic, que é feito para ninguém pagar. Então veja só o risco de eventualmente cometer um equívoco desse, que o doutor Denis falou aqui, e esse equívoco implicar diminuição de tributo, aí você afundou. A pessoa jurídica que trabalha no setor de distribuição, no setor de varejo, a margem dele é 4, 5, 8% estourando. Se ele toma uma multa, e as multas levam em conta nem sempre o valor do tributo devido, mas muitas vezes, e de forma equivocada, o valor da operação, você imagina uma empresa que, e qualquer distribuidora aí mais expressiva, tem o valor da operação hoje, anual, em torno de 8, 10 bilhões de reais, para poder ter um lucro de 600 milhões. Aliás, nem isso, para ter um lucro de 300 milhões de reais, ela tem que ter um giro, aí eles corresponde a 10%, ele tem que ter um giro de 8 bi. Você imagina a multa em cima do valor da operação, não a multa em cima do valor do tributo que foi reduzido. A margem é 8% e você vai pagar a multa em cima do faturamento, não é em cima do tributo muitas vezes, principalmente nas operações de importação, onde o valor é o valor da operação. Olha o risco que se toma de se negligenciar uma matéria dessa. Esse é um ponto das multas. Tem o outro, se cair em dolo, fraude ou simulação, problema penal. Lei 8.137, artigo 1º e 2º. O artigo 1º prevê crime material, o artigo 2º, crimes formais, sem resultado. Então você ganhou a multa de 150% ou 225%, um processo penal, uma negativa de certidão de regularidade fiscal, e por aí vai. É verdade que o processo penal ele fica suspenso até que essa discussão seja, na esfera administrativa, seja decidida. Mas pode ser que você não ganhe na esfera administrativa, judicialmente você vai ter o encaminhamento da representação fiscal para fins penais. Então veja o problema do risco, e eu me deparo no dia a dia
com equívocos cometidos por colegas advogados, por colegas contadores, que não por má fé, mas às vezes por desconhecimento desse catatal de normas jurídicas, jogaram a empresa numa dificuldade relacionada à multa tributária. Esse é um ponto. O outro ponto, e isso eu estou vivendo agora na Operação Lava Jato. Há um mecanismo no direito tributário que a empresa, percebendo o erro, ela pode se valer para retirar a multa tributária, não pagar multa. É a chamada denúncia espontânea. Aqui no direito penal nós temos lá o arrependimento eficaz. É um mecanismo de direito tributário similar ao arrependimento eficaz do direito penal, a purgação da mora no direito civil e a reparação do dano. Nós temos a chamada denúncia espontânea, que está no artigo 138 do CTN. A empresa, percebendo uma situação dessa aqui, cometeu um equívoco, ela deve imediatamente se valer desse mecanismo de denúncia espontânea, pagar o tributo à vista, não vale compensação, não vale. Eu sei que tem muita gente apontando compensação aí, né? Eu vou pagar com o crédito que eu tenho. Se seu crédito não tiver transitado em julgado e homologado pela Receita Federal, você vai levar uma outra multa em cima da compensação indevida. A denúncia espontânea é um mecanismo que serve bastante para os equívocos que eventualmente venham a ser cometidos na escrituração fiscal das empresas. Percebido o equívoco, tem que se valer da denúncia espontânea. Agora, algumas empresas da Lava Jato, que são fornecedoras, né? Você teve a operação só explicando a denúncia espontânea, ela é um procedimento em que você tem que se antecipar a receita antes de qualquer medida de fiscalização. Você tem, se já tiver um mandado de procedimento fiscal, chamado MPF, é um documento da Receita dizendo que você está submetido à fiscalização, ou eletrônico, ou físico mesmo, você pode se valer da denúncia espontânea. O que está acontecendo agora na Lava Jato? Algumas empresas perceberam alguns equívocos tributários, estão na Operação Lava Jato, e a Polícia Federal apreendeu a documentação, mas não veio acompanhado do MPF, mandado de procedimento fiscal. A dúvida era das empresas: eu faço denúncia espontânea, ainda vale? Porque eu não tenho fiscalização da Receita, eu tenho da Polícia Federal, meu diretor está preso. Ainda tem denúncia espontânea? Tem. Não vale uma medida da Polícia Federal, mesmo que esteja preso. Não vale uma medida de fiscalização do TCU, da CGU, do Banco Central, do Ministério Público ou da Polícia Federal. Tem que ser uma medida de fiscalização tributária, um mandado de procedimento fiscal. Então, muitas dessas empresas, e eu atuo em algumas delas, denúncia espontânea: o fisco vai, pode vir, está ok, está reconhecido aqui e pago. Mas muitos colegas, surge essa dúvida porque nós tivemos apreensão, busca e apreensão, nós tivemos prisões, nós tivemos problemas expressivos, mas nós não tivemos em algumas delas a abertura do MPF, do mandado de procedimento fiscal, o que é uma falha, né? Aqui na Operação das Lu teve. Então, se eu queria pagar o tributo no dia, não pode. Esquincalhau teve. As outras, geralmente, vêm acompanhadas da fiscalização da Receita Federal. Então, tome cuidado quando você for assessor da empresa e que tiver, às vezes tem uma busca e apreensão num outro fornecedor seu por nota fiscal inidônea, aparece a sua nota fiscal lá e simplesmente aparece a polícia lá para fazer a circularização daquele documento fiscal. E muitos vão dizer: não cabe denúncia espontânea. Faça a correção logo, imediatamente, senão você não recebeu o mandado de procedimento fiscal eletrônico, e faça a retificação. Porque você sai do crime tributário, você sai do problema das multas, né, e ainda demonstra a sua boa-fé perante a empresa. Agora, faça acompanhado do pagamento. Nunca faça parcelada e nem nunca faça compensada, porque isso não significa pagamento à vista. Embora algumas pessoas tenham feito isso insistentemente, só vale pagar com crédito se o crédito tiver com trânsito em julgado, se for decorrente de decisão judicial, e homologado e habilitado pela Receita. Se não tiver, você vai novamente tomar multa por uma compensação indevida. A compensação tributária, a teor do artigo 170-A do CTN, só é possível depois do trânsito em julgado de uma decisão judicial. Na liminar, não dá para aproveitar crédito tributário para eventualmente pagar tributo. Esquece isso. Quando chegar na empresa, lembrem do 170-A
do Código Tributário Nacional. A não ser que, eventualmente, você tenha uma decisão transitada em julgado, aliás, uma decisão do Supremo, e você não foi ao Judiciário e você pediu à Procuradoria ou à Receita, com base na Lei 12.844, de 2013, que diz que se o Supremo já decidiu a matéria, você pode aproveitar, se os fundamentos forem os mesmos, você pode aproveitar administrativamente, mas aí você tem que requerer a Procuradoria e a Receita e tem que ter um despacho decisório dessa matéria. Então, veja como você, num processo administrativo, apenas para encerrar minha exposição, seja num processo administrativo do município menor do Brasil, seja num estado como é o estado de São Paulo, o que representa 40% do nosso PIB, seja em relação ao tributo da União, seja em relação ao IPTU, agora que se discute em São Paulo, você precisa estar de olho no que decidiu o Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional ou o STJ em matéria legal, para eventualmente se valer do efeito erga omnes dessas decisões. Mais uma vez, lembrando que não esqueça os motivos da decisão do Supremo Tribunal Federal e comparar os motivos da decisão com os motivos do seu pedido ou da sua causa de pedir aqui em primeira instância, faz um quadrado e mostra lá que são exatamente idênticos. E neste ponto, vale a pena, se for o judiciário ou for demandado por uma outra parte no judiciário, na primeira oportunidade, apresente todos os fundamentos possíveis e imagináveis em matéria constitucional e matéria legal, porque você corre o risco de ter uma preclusão desses argumentos, eventualmente o Supremo decidir por um outro fundamento e você ficar aqui embaixo sem poder se aproveitar dessas decisões que o Supremo Tribunal Federal tem em matéria tributária. Eu espero que tenha sido, de certa forma, tenha levantado a discussão em relação a essa importância das decisões judiciais e a importância das multas. Essas duas questões hoje me parece que respondem por um passivo das empresas de forma expressiva, e aí tudo vai mal. Você ganha, mas não leva, como disse o professor Denis aqui. É importante que saiba pedir, que saiba embargar e que tenha, portanto, efetividade as decisões judiciais, porque se ela não for bem pedida, a Receita não vai cumprir. A ordem é só cumprir em última hipótese. Então, por isso que o pedido é a parte, seja na petição inicial, seja na resposta à petição inicial, é de longe, a parte mais difícil de se fazer e a parte mais... Os fundamentos você consegue construir bem. A forma de pedir, pedidos sucessivos, pedidos alternativos ou sucessivos de alternativos, é uma questão que acho que a nossa advocacia precisa melhorar, e é isso que eu trago para vocês. Eu me coloco à disposição de vocês, o meu e-mail é robsonmaia@barroscarvalho.com.br. Para eventual, eu tenho um PowerPoint dessa matéria, das multas e das questões envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Se eventualmente alguém quiser tomar contato com esse PowerPoint, é só mandar um e-mail que eu adiciono e replico para todos vocês. robsonmaia@barroscarvalho.com.br. Eu queria mais uma vez agradecer efusivamente a OAB Tatuapé, agradecer à Unip, parabéns pelo evento, agradecer ao professor Wagner, que eu tive o prazer de conhecer hoje e já me tornei fã do seu trabalho, insistente aqui na Unip, pessoas assim que o Brasil precisa. Se Deus quiser, formaremos aqui tantos outros iguais. Muito obrigado. Nós agradecemos a brilhante palestra do professor Robson Maia Lins. Tenho certeza que todos nós aprendemos muito com as lições e com as dicas que foram